Você tem dificuldade em encontrar os recursos certos para aplicar a aba na sala de aula? Quer saber mais sobre materiais que são indispensáveis para ajudar os seus alunos com TEA? Então esse vídeo é para você. Aqui na Rema Neuroeducação, eu sou a mentora e sou a idealizadora de todos os projetos. E hoje eu estou aqui para trazer um conteúdo transformador para você. Eu quero chamar agora o professor Rodrigo Engel, que é doutor em educação, para uma aula que vai esclarecer, que vai te mostrar quais os recursos e materiais são essenciais para implementar a análise do comportamento aplicada, tanto na sala de aula quanto na clínica, promovendo aí um ambiente de aprendizagem muito mais eficaz para as crianças com TEA. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para continuar recebendo esses conteúdos incríveis, tá bom? Professor Rodrigo, é com você. Eu sou o professor Rodrigo, então, sou doutorando em educação, mestre em educação, psicólogo, especialista em educação especial inclusiva, especialista em análise do comportamento aplicada ao TEA e à deficiência intelectual, né? Atuei durante 14 anos na educação, com muito orgulho, né? Então, tudo que eu trouxe aqui para vocês foi pensado para dentro do ambiente escolar, tá? Foi pensado para dentro da realidade, né? Do que a gente tem aí de escolas no Brasil, tá? Então, a gente vai conversar bastante sobre aba, né? E aí, para iniciar, o que eu gosto sempre de perguntar para todo mundo é: vocês sabem o que é aba, né? E se vocês não têm esse conhecimento ainda, né, o que já ouviram falar sobre aba, né? Então, gosto muito de iniciar por aí, por quê? Porque a gente tem ainda, né, muitas pessoas que não sabem, né, e que, inclusive, proferem verdades aí sobre a análise do comportamento, tá? Então, muitos dos nossos alunos escutam, né, que a aba robotiza as crianças, que a aba é um método, né? Que a aba faz isso, a aba faz aquilo, a aba faz treino, a aba desconsidera a humanidade da criança, né? E aí sinto informar para vocês que quem fala isso, tá, gente, não sabe muito sobre a aba, e se sabe muito de uma maneira muito rasa, tá? Então eu vou, antes de falar para vocês sobre a aba, né, efetivamente, vou trazer, né, alguns conceitos que são importantes, porque para eu implementar algo na minha sala de aula, é importante que eu saiba o que eu estou falando, é importante que eu saiba o que eu estou fazendo, né? O que vocês já ouviram falar de aba, gente? Algumas pessoas já responderam ali: ciência do comportamento, análise do comportamento aplicada, que mais ali? Eu não sei, eu nunca ouvi falar, né? Isso, gente. A aba é a nomenclatura aí, a sigla que a gente vai usar para nos referirmos à análise do comportamento aplicado, né? Mas de onde vem a análise do comportamento aplicado, né? E para que ela serve efetivamente, né? E por que se fala tanto de aba, né? Por que se fala tanto de análise do comportamento, especialmente no TEA, né? Então, só para contextualizar um pouquinho aí o que a gente está vivendo, há uns anos atrás, a gente tinha a expressão, né, que não se deve usar, inclusive, mas que a gente usava, vou falar da minha realidade há 14 anos atrás, dentro das escolas, alunos de inclusão, né? Então, assim, tínhamos algumas salas que tinham alunos de inclusão. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, né? Esse termo, né? Então, a gente tinha os ditos alunos de inclusão, e eles eram raros dentro do ambiente escolar, né? Então, a gente tinha a turma A, a gente tinha a turma E, a gente tinha a turma da professora Maria, a turma do professor João, e algumas dessas turmas tinham os alunos de inclusão. E esses alunos, né, que eram chamados de alunos de inclusão, né, eles tinham esse estigma, e tem até hoje, né, de ser alunos que têm uma dificuldade para aprender, são alunos que têm um estigma de dar trabalho para os professores, né? Então, há muito tempo atrás, né, 14 anos atrás eu acho bastante, a gente ainda conseguia ver um aluno aqui, um outro aluno ali, né? Mas esses alunos começaram a permear, né, os ambientes escolares aí, né, na educação regular,
e para além deles começarem a permear, eles devem permear os ambientes regulares, né? Eles têm direito e devem permanecer nos ambientes regulares, né, de ensino. E hoje a gente tem uma outra realidade, né? O que a gente tem hoje, né? Difícil aquele professor que nunca lidou, né? E se não lidou, vai ter que lidar com algum tipo de criança que tem algum tipo de deficiência, algum tipo de transtorno, ou até algum tipo de associação entre os transtornos, né? Então, a gente pode ter uma criança que tem TEA e deficiência intelectual associada, nós podemos ter crianças que têm TEA, TDAH associados, nós podemos ter crianças com transtorno opositor desafiante, né? Então, essa é a realidade das escolas, né? Essa é a realidade do que a gente tem sentido na pele, enquanto profissionais da educação, né? Não é mais possível fugir da inclusão, né? E não é mais desejável e tão pouco necessário que a gente fuja do ambiente inclusivo, né? Essas crianças, todas as crianças podem aprender, né? E todas as crianças vão aprender se a gente conseguir usar estratégias adequadas para aquele tipo de ensino, tá? Então, essa é a realidade que a gente tem. Não, se você não lidou com algum tipo de criança com transtorno de deficiência, você vai lidar, provavelmente, no seu próximo ano letivo, tá? E é direito e é importante para a gente, enquanto profissionais da educação, tá? Que nós nos coloquemos nesse local de aprendizado, tá? Muitos professores fogem do trabalho com crianças com TEA, fogem do trabalho com pessoas com deficiência, no geral, tá? Por quê? Porque se sentem incapazes de, né? Se sentem incompetentes em algum sentido. Eu fui ministrar aula numa turma e essa frase me marcou muito, uma professora disse isso, e tem tempo já, tá? Uns bons 7 anos, e eu levo isso muito como uma realidade, né? Ela diz que as pessoas diferentes, as pessoas com algum tipo de transtorno, tá? Diferentes entre aspas aí, tá, gente? A gente vai falar das nomenclaturas já. Mas, no geral, as pessoas com deficiência, os nossos alunos, os nossos aprendizes com TEA, eles esfregam na nossa cara o quanto, às vezes, a gente é incompetente, né? O quanto, às vezes, a gente não sabe o que fazer, tá? E isso é importantíssimo quando a gente fala de permanecer resiliente dentro da educação, né? Então, enquanto analistas do comportamento, né, que é o nome que a gente dá para quem faz, né, a pós-graduação em análise do comportamento, que o Grupo Remo oferta, inclusive eu sou um dos docentes dessa pós, enquanto analistas do comportamento, nós não temos a obrigação de acertar o tempo todo. Nós temos a obrigação de elencar, né, os dados, a obrigação de elencar as hipóteses e fazer testes, né? Então, é óbvio que nesse processo a gente vai errar, é óbvio que às vezes a gente não vai saber o que fazer no momento em que a criança está tendo algum tipo de crise, tá? Mas é importante que a gente permaneça e que a gente continue dentro das escolas, né? E que a gente continue permitindo que as crianças aprendam, né? A premissa geral, gente, é que todos podem aprender, né? E todos vão aprender se a gente conseguir, né, se preparar, se a gente conseguir entender que a gente vai errar, que a gente vai tentar, e que a gente vai tentar de novo, vai tentar mais uma vez, e aí a gente vai conseguir, né? É bem importante que a gente tenha isso muito, muito claro, porque eu trabalho com pessoas com deficiência desde o início da minha carreira, né? E ainda assim, tem casos hoje em dia que a gente olha e fala, vamos pensar, vamos sentar e a gente vai conseguir dar conta, tá? Então, não se sintam obrigados a ter uma resposta imediata e perfeita para qualquer desafio que vocês tenham no ambiente escolar, né? Se comprometam com o processo de aprendizagem de vocês e com o processo de autorregulação de vocês, né? Tipo, o que eu preciso entender, o que me falta estudar, o que me falta olhar para que eu consiga impactar a vida daquela criança de uma maneira positiva, né? Se tem uma coisa que a gente vê bastante aí, quando a gente vai fazer uma análise do perfil das pessoas que atuam na educação, né?
é que são pessoas que, no geral, se preocupam muito com o outro, são pessoas que, no geral, têm um traço altruísta, um traço empático muito forte, né? Então, que a gente use esse traço altruísta e empático para nos fortalecer, tá? E não para nos sentirmos incapazes frente à diferença, tá? Porque a diferença é uma realidade que é posta, tá? E não é só a pessoa com TEA, só a pessoa com deficiência intelectual, só a pessoa com TOD que é diferente, tá? A diferença, ela é posta. O problema é que a gente olha para a diferença de uma maneira não muito positiva, tá? Então, trazendo os dados aí que a literatura vai trazer para a gente vai ter que, pelo menos aí, né, 8,4% da população brasileira acima de 2 anos, então 17,3 milhões de pessoas vão ter algum tipo de deficiência, tá? Segundo o levantamento realizado pelo IBGE, né? Gente, nós estamos falando de 17,3 milhões de pessoas, né? E a gente tem uma expectativa, tá? Uma estimativa, na verdade, que de 2 milhões de pessoas possuem transtorno do espectro autista no Brasil, tá? Esse dado ainda não é um dado oficial. Por quê? Porque nós teríamos, né, o dado oficial com o resultado do censo, que ainda não saiu. Mas, ainda assim, o resultado do censo não vai nos trazer a completude, né, dessa dimensão, porque a pergunta dentro do censo sobre a pessoa com TEA na família, né, ela é feita só em alguns casos específicos, né? Então, no questionário que eles chamam de questionário completo. Mas no próximo censo a gente já vai ter dados muito mais robustos, tá? O que a gente tem visto e o que a gente tem feito, né? Nós temos nos guiados pelo CDC, tá? Que é um órgão dos Estados Unidos e que faz uma pesquisa muito extensa, né? E de muita robustez metodológica para falar efetivamente qual é a prevalência de pessoas com TEA, tá? Então, se a gente for olhar lá nos anos 2000, né, o que o CDC falava para a gente? Entre as crianças, gente, com 8 anos aqui, tá? O CDC, ele faz uma avaliação entre as crianças de 8 anos, tá? Esse dado que eu estou mostrando para vocês. Então, que lá em 2000 a gente tinha uma criança, né, para cada 150, né? Então, a cada 150 crianças, uma ia ter características, né, do transtorno do espectro autista. Passando aí os últimos dados que foram publicados em 2023, a gente já tem uma criança a cada 36, né? Ou seja, a prevalência, né, do diagnóstico do transtorno do espectro autista aumentou muito, tá? Muito, muito, muito. E algumas pessoas até, inclusive, chamam de epidemia do autismo, tá? Que é o nome aí que eu tenho as minhas ressalvas, né? Mas a gente tem, efetivamente, dados muito robustos de que há o aumento de diagnósticos, né, dentro do transtorno do espectro autista. Eu pergunto para vocês, né, por que vocês acham que a gente tem aumentado? Por que a gente saiu de uma criança para cada 150 e chegamos hoje de uma criança a cada 36? Né? O que causou esse aumento no número dos diagnósticos aí, gente? O que vocês acreditam que pode estar acontecendo? O que a gente tem visto, gente, na verdade? Um dado importante, tá? Que nós saímos recentemente de uma epidemia, tá? Uma epidemia não do TEA, tá? Mas uma epidemia aí, né, de Covid, que nos trancou em casa durante muito tempo, nos trancou, nos liberou, nos trancou e nos liberou. Mas se a gente for pensar, né, em desenvolvimento, em neurodesenvolvimento, o que a gente tem? Né? Nós temos crianças que foram ceifadas do contato social, né, por conta desses entraves aí, né, que foram necessários quando a gente vai falar da epidemia de Covid, certo? E isso não quer dizer, gente, que a epidemia causou mais casos de autismo. Tá? Isso quer dizer o quê? Que as crianças que não tiveram convívio, né, nesses 2 anos em que foi muito restrito o convívio, né, elas vão ter uma dificuldade em desenvolver habilidades sociais. Mas isso não quer dizer que elas não vão desenvolver essas habilidades. Assim que elas são colocadas em ambientes sociais, onde isso é discutido, onde isso é fomentado, onde essas crianças têm vivências, né,
As crianças que não têm nenhum tipo de diagnóstico vão conseguir desenvolver essas habilidades aí. Mas a epidemia é um dado que a gente não pode descartar, porque impactou o convívio dentro das próprias famílias, impactou as habilidades sociais, e em alguns casos, inclusive, as questões relacionadas ao desenvolvimento da fala. Por quê, gente? Se você parar para pensar, né, onde as crianças recebem mais estimulação, né, especialmente as pequenas, né, os nossos pequenuchos ali, né, onde as crianças recebem mais estimulação, né, dentro das famílias ou dentro do ambiente escolar, né? Então, se a gente for parar para analisar, né, dentro dos ambientes escolares, essas crianças têm acesso a um nível de estimulação que as famílias não conseguem prover, tá? Então, as professoras juntam as crianças, né? A escola já é um ambiente social por si, né? Tem muita atividade sensorial, né? Quando a gente vai falar aí da primeira infância, né? Tem muita leitura, tem muita conversa, tem muita musiquinha, tem fantoche, tem ludicidade, né? Que são vivências que são importantíssimas para o neurodesenvolvimento das crianças, né? Então, na época da pandemia, a gente tentou fazer muita coisa, né? Vamos fazer aqui online, vamos fazer aqui, mas tudo que foi ofertado ficou a critério e a caráter das famílias realizar, né? E que não são pessoas que têm o preparo metodológico para isso. Isso não quer dizer que eles não tenham realizado, tá? Isso quer dizer que talvez eles não realizaram de uma maneira como os professores realizariam, né? Então, é bem importante que a gente olhe para esse dado, porque a gente vai ter esse impacto, tá? Novamente, não foi epidemia de Covid, tá? Não foi vacina, tá? Não foi nada disso que aumentou o número de casos de autismo. Mas hoje nós temos médicos, professores, né, todos os profissionais da linha de frente olhando e lidando com essas crianças pós-pandemia, que precisam, às vezes, de alguns tipos de terapias para se ajustarem, tá? Mas o que a gente tem de dado que vai comprovar, né, que vai reforçar essa questão do aumento dos casos de autismo, é tudo isso que vocês falarem, mas tem uma outra questão, né? Os instrumentos para triagem de ideia ficaram muito mais sensíveis, tá? Então, hoje em dia, quando a gente fala de diagnóstico precoce, a gente não fala de diagnósticos a partir dos 3 anos de idade. Quando a gente fala de diagnóstico precoce, né, a gente já tem que estar falando de diagnósticos a partir, né, ou de suspeitas, tá, a partir dos 6 meses, né. E aí que entra uma coisa muito legal que vocês falaram, a questão de os professores estão mais capacitados para olhar para as alterações do neurodesenvolvimento. Os professores estão mais capacitados para olhar para dificuldades, né, dessas crianças. Então, é importante que a gente continue evoluindo, né, e que a gente continue entendendo que talvez os diagnósticos aumentem, né, mas não por uma epidemia, tá? Mas por uma questão de maior preparo dos profissionais, maior refinamento, tá, nos processos de triagem, né, o acesso à informação ficou muito mais fácil também, né. Agora, o acesso à informação não garante informação de qualidade, tá? Então é importante a gente olhar para essas questões, tá? Não é porque eu tenho acesso à informação que aquela informação é de qualidade. Então, quando você se inscreve num congresso, quando vocês fazem uma aula da pós-graduação, né, isso tudo tem referência, tudo é referenciado, tá? Não, eu não sonhei da minha cabeça essa noite e montei material para vocês, tá? Então é importante que, apesar de a gente ter aumentado o acesso à informação, a gente tem muita informação distorcida, muito fake news, inclusive, dentro do mundo do TEA, tá? E que é importante a gente olhar para isso também, tá? Então, uma coisa que pode auxiliar muito vocês, tá? Então, se a minha criança anda na ponta do pé, se a minha criança não olha no olho, se a minha criança faz isso, gira no próprio eixo, flipa a mãozinha, né? É importante que a gente entenda que nenhum diagnóstico é feito a partir de uma característica específica, tá? Minha criança pode andar na ponta do pé por uma alteração musculoesquelética, tá? Minha criança pode flipar a mão e não contemplar os outros critérios diagnósticos, tá? Mas o que eu sempre falo para vocês nunca a gente avalia uma criança a partir de um sintoma,
tá? E de um sintoma que apareceu uma vez, tá? Então, às vezes a gente chega lá no consultório pra gente, a mãe fala, mas meu filho estava brincando, de repente ele fez assim. Mas em quantas mais vezes ele fez? Em que contexto isso acontece? Foi antes do quê? Depois do quê? Né? Não faz mais isso. Ele fez uma vez só, mas eu fiquei preocupado. Então, na dúvida, é sempre bom levar para o especialista, tá? Dar uma olhada. Mas a gente nunca vai fazer um diagnóstico a partir de uma característica só, tá? Flipar a mão é fazer esse movimento aqui que algumas crianças com autismo fazem, tá? Não só crianças com autismo, tá? É um movimento aí de autorregulação em alguns momentos, né? Então, pode ter outras funções, mas no geral é esse movimento aqui que a gente vê muito, é bem fácil, tá? Então, é importante levar para fazer uma avaliação. Se eu tenho só a criança andando na ponta do pé, né, eu vou levar para o pediatra e perguntar para o pediatra. Pediatra, olha, está acontecendo isso, isso e isso. O que você acha? O pediatra vai lá, vai examinar, né, a questão musculoesquelética da criança, e aí vocês juntos vão chegar à necessidade ou não, tá, de partir por um diagnóstico maior aí. Tá? Tem algumas ferramentas que vocês podem procurar, tá? De triagem, que lá vai estar descrito as características, tá? Então, eu, mãe, posso fazer esse diagnóstico? Não posso, tá? Eu, professor, posso fazer esse diagnóstico? Não posso, tá? Mas é importante que a gente olhe para esses critérios para que a gente consiga olhar, para que a gente consiga investigar as nossas crianças, tá? Para que a gente não fique nessa angústia. E na dúvida, gente, uma coisa que eu sempre falo na dúvida encaminha, marca uma consulta com o pediatra, tá? Marca uma consulta com um pediatra seu de confiança, que vai falar, não, olha, eu acho que é importante, não acho, e aí vocês seguem, tá? Intervenção, gente, ela tem que ser bem pensada, a intervenção não faz mal, tá? Mas ela tem que ser bem pensada, porque você vai ficar intervindo numa criança, às vezes que não tem a necessidade, tá? Mas é sempre importante que o pediatra olhe, que o neuropediatra olhe, que a equipe multidisciplinar olhe, tá? Então, coisas importantes. A gente não faz diagnóstico a partir de um sintoma só, especialmente se essa característica apareceu uma vez só, tá? E uma outra coisa que vocês podem procurar também aí, tá? Depois eu disponibilizo o nomezinho para vocês, tá? Dê uma olhada em escalas de triagem, tá? Então, a gente vai ter a MCHAT, tá? Que vocês também encontram, e a gente trabalha na pós-graduação, quando a gente vai falar sobre critérios diagnósticos e escalas de triagem. A gente vai ter a MCHAT, que é uma escala que vocês podem olhar, é uma escala de perguntas, né, que você, professor, pode fazer com o pai, tá? Então, é importante que a gente se instrumentalize, tá? Quando a gente vai falar especialmente de professor, tá? Quando a gente vai falar, olha, eu acho que o seu filho pode estar dentro de um transtorno XYZ. Eu não posso falar a partir do meu achismo. Eu tenho que falar, olha, eu observei isso, isso e isso foi corroborado pela aplicação da escala XYZ, tá? Por quê? Porque essa informação, quando chega para os pais, ela é muito complexa, né? Essa informação, quando chega para os pais, não é fácil, né? E qualquer dúvida, né, qualquer suspeita que a gente coloque sobre as crianças, né, para os pais, é muito pesado. Então, a gente tem que fazer isso baseado em evidência científica. Não porque o fulano tropeçou, não porque isso tal coisa aconteceu, né? Porque a criança pode estar isolada, né, socialmente, porque os pais estão brigando em casa, porque houve um divórcio, ela pode estar ter mudado de comportamento, porque está presenciando coisas que não deveria em casa, né? Então, assim, quando vocês forem fazer algum tipo de encaminhamento, façam baseados em escalas, em evidência científica, tá? Porque senão a gente levanta aí certas informações e algumas questões que vão somente prejudicar as famílias, tá? Mas, na dúvida, leva para o pediatra, tá? Então, é importante que a gente olhe para todos esses pormenores aí, tá? E entenda que, se nós não tivermos alunos com TEA dentro da escola, vocês vão ter, tá? E isso vai ser desafiador, mas isso também vai ser uma grande oportunidade para a gente repensar o que é a escola, e o que é a nossa postura frente a esses alunos, tá bom? Alterações na fala, tá? Então, olha,
minha criança está com tal idade e ainda não fala. Gente, qualquer alteração de fala tem que ser investigada, tá? E quanto mais cedo, melhor, tá? Quando a gente vai olhar para os critérios diagnósticos de TEA, a gente vai olhar para diagnósticos, dificuldades de comunicação social, tá? Que não são efetivamente diagnósticos de dificuldades de fala, falar o ato motor vocal, tá? Isso é uma coisa que a gente analisa e estuda bastante também dentro da pós-análise do comportamento, que é o comportamento verbal, né? Então, eu me comunico de diversas maneiras para além da fala. O comportamento verbal, ele não é necessariamente um comportamento vocal. Então, qualquer alteração ou atraso de desenvolvimento de fala, tá? A criança não aponta, a criança não fala o dá, você fala, ela não repete, tá? É importante que a gente faça uma investigação, certo? Por quê? Porque a dificuldade de fala, ela vai acarretar outras dificuldades, né? Então, a gente fica, às vezes, naquela briga. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Então, a dificuldade de fala fez com que essa criança parasse de interagir socialmente, ela se isolou, ou por não interagir, ela teve uma dificuldade de desenvolvimento de fala. E aí, isso para a gente é complicado, né? Mas tem intervenção para ser feita, né? Então, independente se quem veio primeiro, né, a dificuldade de fala ou o TEA, né, o que foi diagnosticado primeiro, né, tem intervenção para ser feita. E quanto antes, né, quanto antes e quanto melhor desenhar essa intervenção, melhor para a criança. Tá? Então, isso é importante. Qualquer alteração de desenvolvimento de comunicação social ou de fala, não esperem. Tá? Marquem a consulta com o pediatra e levem. Tá? Vocês devem ter escutado já algumas vezes as famigeradas frases de cada criança tem seu tempo. Até certo ponto, cada criança tem seu tempo. Tá? Até certo ponto. No geral, se a gente fosse respeitar na íntegra essa frase, qual seria a problemática? Nós temos estudos gigantescos, né? Nós temos dados muito robustos do que é esperado com uma criança de 2 anos e meio em relação à fala, do que é esperado com uma criança de 3 anos em relação à habilidade social. Nós já temos isso, né? Então, essa fala de cada criança tem seu tempo, às vezes ela é perigosa, tá? Por quê? Algumas crianças vão desenvolver, né, habilidades com velocidades diferentes, e tá tudo bem. Agora, cada criança tem seu tempo, com 7 anos sem falar, com 6 anos usando só 2 palavras, com 4 anos só apontando, não é cada criança tem seu tempo. Aí a gente está falando de dificuldades bem robustas que podem acarretar outras dificuldades, né? Então, imagina que uma criança que não consegue se comunicar, seja vocal, seja de outras maneiras, como que ela vai usar para se comunicar? Ela pode usar de comportamento interferente, que as pessoas chamam de comportamento agressivo. Então, a criança bate, a criança briga, a criança morde, né? Mas por quê? Porque ela não desenvolveu o recurso de comunicação ainda, né? E às vezes a gente fica martelando a personalidade da criança, mas quando na verdade a gente não olhou o pré-requisito dela. Uma coisa importante, TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento, tá? Então, quando a gente fala de um transtorno do neurodesenvolvimento, a gente está falando do quê? Né? De um cérebro que funciona e entende o mundo de uma maneira diferente. Tá? Então, o cérebro, né, dessa criança funciona de uma maneira diferente, vai se interessar por coisas diferentes, vai focar o olhar em coisas diferentes, né? E aí a gente vai ter, né, as expressões comportamentais disso. Tá? Então, é um transtorno do neurodesenvolvimento, certo? Que vai ter 3 níveis de suporte, suporte 1, 2 ou 3, e aí a gente vai ter as características muito específicas dentro desse modelo aí. Mas o mais importante é a gente entender o quê? Que a criança, o adolescente ou o adulto, porque essa criança cresce, vira um adolescente que vira um adulto, tá? Ele pode, né, flutuar entre esses níveis de suporte, tá? Mas a gente não fala de cura porque não é uma doença, tá? É um transtorno do neurodesenvolvimento. É um transtorno por quê? Porque afeta várias facetas da vida do indivíduo, né? Então, não é que tem cura, né? Quando eu falei para vocês de acesso à informação, é isso também, tá? A gente tem muito profissional, muita empresa aí, né, mal intencionada, ofertando cura de TEA, tá? Não existe cura, tá? O que a gente tem são intervenções muito ajustadas que
fazem com que as crianças consigam flutuar dentro desses níveis de suporte. Pode ser que amanhã se descubra alguma questão, pode ser, tá? A gente tem que ter ciência também, gente, que o TEA é um diagnóstico recente, tá? É um diagnóstico recente quando a gente fala de estudos do neurodesenvolvimento, tá? Então, o paciente número 1, né, que a gente vai considerar o número 1 de TEA, né, estava vivo até esse ano, né, ele faleceu em junho desse ano, se não me engano, paciente considerado o número 1 de TEA. Então, assim, é um diagnóstico recente, a gente está descobrindo muita coisa ainda, mas o que eu estou falando para vocês é que até hoje, né, a gente não vai falar de cura, né? Então, não adianta tomar o compromitinho XYZ, não vai ter cura, não vai ter cura, né? Não sei se vocês acompanharam, tinham pais, né, dando um composto que era vendido na internet para as crianças, né, e era um composto que a fórmula era parecida com a da água sanitária, mas por quê? Tamanho sofrimento dessas famílias, né, as pessoas conseguem vender o que quiser para essas famílias, né? Por quê? Porque elas se apoiam no desespero de um pai que quer ver a criança falar, que quer ver a criança interagir, que quer ver a criança se interessar por outras coisas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Porque acesso à informação é importante, mas as famílias estão muito à mercê desse tipo de situação, tá? O que é muito, muito triste para a gente pensar, se a gente for pensar nisso daí, tá? Super importante, fono, gente, perguntando de fonoaudiologia, super importante, né? Então, assim, quando a gente vai falar de uma avaliação multidisciplinar, a gente vai falar de uma avaliação do psicólogo, a gente vai falar de uma avaliação de fonoaudiólogo, a gente vai falar de uma avaliação de fisioterapia, de terapia ocupacional, de psicopedagogo, tá? São todas áreas que podem contribuir e vão contribuir de uma maneira muito importante quando a gente vai pensar em diagnóstico e em intervenção. Quando a gente vai falar de análise do comportamento, vocês vão entender que tudo tem uma função, tá? E todo comportamento tem uma função. Vocês estarem aqui tem uma função, tá? E além de ter uma função, vai ter dois tipos de esquemas aí que a gente pode chamar de reforçamento. Então, estar aqui traz para vocês mais conhecimento, traz uma perspectiva de ter acesso a uma comunidade que conversa e fala sobre as mesmas coisas, mas todo comportamento vai ter uma função, tá? Quando a gente vai falar da função da fala, né, então quando a gente vai pensar em intervenções, nós temos que mostrar para as crianças com ideia que falar tem uma função, né? Que falar traz benefícios, que falar pode ser reforçado, que quando eu falo com outro da mesma comunidade linguística que a minha, eu consigo ter acesso aos itens que eu preciso. Então, em linhas gerais, a gente precisa trabalhar essa questão, não do não interesse, tá? Então, a criança até não é preguiçosa, a criança até não é desinteressada, né? A gente precisa ajudar ela a entender a função desses comportamentos, porque falar também é um comportamento, tá? Vamos lá, então, pessoal. Então, essa é a realidade que a gente tem hoje, tá? Maiores diagnósticos aí, 1 para cada 36, né? Não existe mais essa questão de não ter mais alunos, né, de inclusão, tá? Então, todos temos direitos de permanecer e estar em todos os ambientes, tá? Então, por que é importante a gente entender a análise do comportamento dentro do ambiente escolar, tá? Então, a ABA, gente, análise do comportamento aplicada, ela vem da psicologia, tá? E ela é uma ciência, tá? Uma coisa que eu vou colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui com purpurinas brilhando. ABA é ciência, tá? ABA não é método. ABA, você não baixa uma apostila e aplica o método ABA, tá? É uma ciência, eu preciso analisar, eu preciso ter dados. É uma ciência que, inclusive, deriva de uma filosofia, né? Então, se vocês forem algum profissional que fala método, né, comecem a perceber se ele realmente sabe do que está falando, tá? Muitas perguntas que vocês fazem aqui pra gente, né, eu sei que a angústia de vocês, às vezes, é de querer ter uma resposta para aquilo, né? E aí a gente não consegue dar uma resposta geral, por quê? Porque a gente analisa cada caso, né? A gente dá algumas sugestões, mas a gente analisa cada caso. Então, Rodrigo, meu filho está batendo a cabeça, o que eu faço? Vai depender, porque o meu filho pode bater a cabeça por uma função,
o seu pode bater por outra. E aí, por isso que a gente precisa entender que a aba é uma ciência, que vai ter essas análises funcionais ali, tá? De todos os procedimentos, de todas as evidências, né, a gente vai ter que a aba se mostra o mais completo e disponibiliza formas variadas de intervenção, que vai auxiliar a criança ao longo da vida, tá? Então, a gente usa a análise do comportamento para fazer intervenções na infância, na adolescência e na vida adulta, tá? A aba não funciona só para pessoas com TEA, tá, gente? A aba também tem muita evidência para pessoas com deficiência intelectual, né? A análise do comportamento se aplica a tudo na nossa vida, inclusive ao marido de vocês, né? Então, inclusive a gente, né? Que os esquemas de reforçamento, né, se colocam sobre a gente, sobre os nossos companheiros e companheiras, né? Vai ficando tudo muito mais claro como a gente consegue estimular essas crianças, tá? A aba também pode ser aplicada a uma ampla gama de problemas comportamentais, né? Então, assim, o que eu faço se meu filho está se mordendo? O que eu faço se meu aluno está batendo a cabeça? Né? A gente consegue criar estratégias, né, de manejo, né, procedimentos de manejo comportamental, certo? O tratamento com crianças TEA, a aba envolve a avaliação dessa criança, né? Então, é por isso que eu estava falando para vocês que é importante que a gente saiba entender que cada criança tem um tempo, até certo ponto isso pode ser considerado uma verdade, mas que a gente já sabe quais são as habilidades esperadas para cada idade, as dificuldades para cada idade, para que a gente consiga estabelecer objetivos específicos e mensuráveis. Então, o terapeuta aba, o professor que tem conhecimento de análise do comportamento, ele consegue mensurar. E o que é isso? É eu falar, olha, o Joãozinho morde todo mundo. Hoje ele mordeu 35 vezes, por tal função, por tal esquema de reforçamento. Amanhã, o professor mede de novo e traça um procedimento. Amanhã ele mordeu 33, na outra semana ele mordeu 22, e isso vai diminuindo. Então, a gente sai daquela perspectiva de, a criança está melhorando. Melhorando por quê? Baseado no quê? Não, baseado no que eu acho. Não. A criança está melhorando baseado naquilo que vocês entendem e naquilo que vocês registram, tá? Então, ter o conhecimento em aba permite que o professor vá reconhecendo essas habilidades básicas, né? E que também isso faz com que o professor consiga adaptar as atividades e os currículos, né? Uma das questões que a gente escuta muito é, mas eu dou a atividade para o meu aluno, ele pega a massa e joga no chão. E aí eu vou lá e faço ele pegar e fazer de novo, e colocar na carteira. Ou ele sai correndo, né? Vocês vão entendendo que talvez esse tipo de procedimento não ajude o aluno de vocês a realizar a atividade. Que, na verdade, vocês estão reforçando que ele esquive e fuja da atividade, né? Então, entender sobre a aba vai permitir também que os professores entendam como aplicar, né, esses conceitos e compreender as dificuldades dos alunos, né? Então, o que é nosso objetivo sempre dentro da sala de aula, né? Que os alunos tenham maior frequência de comportamentos adaptativos que vão permitir com que eles aprendam e que os comportamentos inadequados ou barreiras vão descendo. Então, a gente teria um gráfico onde a gente tem comportamentos subindo e alguns comportamentos descendo, né? Então, a gente vai conseguir generalizando essas habilidades, né? É importante que a gente consiga entender que a gente consegue acessar, né, as crianças a partir desse tipo de análise, tá? Então, dentro das escolas, né, e a partir de terapeutas muito bem aplicados, né, estudados e professores com conhecimentos em relação à aba, né, a criança vai desenvolver apenas não o social, mas também vai desenvolver o seu pedagógico, emocional e comportamental, tá? Por quê? Eu vejo muito professor angustiado com isso, mas é importante a gente tocar. Mas, assim, não adianta eu querer ensinar o A e O para minha criança, acadêmico, se eu não sei qual que é o pré-requisito para ela aprender o A e O. Não adianta eu tentar atropelar as coisas. Então, eu preciso ter um desenvolvimento social, eu preciso ter um desenvolvimento acadêmico, pedagógico, eu preciso ter um desenvolvimento motor, né? Tudo isso está relacionado. Quando a gente entende de análise do comportamento, a gente consegue linkar todos esses conhecimentos, tá?
Então, aí, eu trouxe aqui para vocês algumas sugestões, tá? Os profissionais da educação têm que direcionar uma terapia ABA à aprendizagem de habilidades sociais, né? Então, vocês querem um ambiente mais social do que a escola, né? Então, assim, na clínica a gente não consegue trabalhar de uma maneira tão natural, né, a socialização das crianças, né? Lembramos sempre, gente, que é muito importante a criança socializar na escola, mas que criança com TEA não vai para a escola só para socializar, tá? Então, aquela máxima de tipo, ai, o fulano tá aprendendo, não tá, né? Ah, mas ele tá aqui, o Joãozinho tá aqui, tá socializando pelo menos. Não existe socializando pelo menos, tá? É importante socializar na escola porque, por si só, o ambiente escolar é um ambiente, né, social. Mas tão importante quanto isso é que essa criança tenha acesso a todos os outros conhecimentos, né? Que são todos estruturados aí dentro de uma perspectiva de um ensino estruturado, tá? Então, a gente pode direcionar essa terapia para o aprendizado de habilidades sociais, né? Fazendo como? Jogos lúdicos, jogos por turnos, né? Então, minha vez, sua vez, né? Trabalhar também as questões relacionadas à leitura, né? Porque ler é importante para as crianças com TEA, porque isso amplia a autonomia, né? Então, se eu vou fazer um jogo por turno, né, minha vez, sua vez, eu posso fazer um jogo com cartas, eu posso fazer um jogo com as vogais, eu posso fazer um jogo a partir do interesse da minha criança. E às vezes a minha criança não vai gostar do desenho mais famoso, ela vai gostar de máquina de lavar, ela vai gostar de alguma coisa específica e que a gente tem que conhecer essas crianças, né? Então, as capacidades de habilidade, as habilidades sociais são importantíssimas, né? E a gente tem técnicas para desenvolver essas habilidades sociais. Mas a criança não pode estar na escola só para socializar, tem que ter direito à leitura, né? Ela tem que ter direito a acesso aos conteúdos matemáticos, né? Porque ela é uma habilidade que vai envolver a capacidade de abstração de pensamento lógico, que algumas crianças com TEA podem ter dificuldades, né? Especialmente quando a gente fala de capacidade de abstração. Então, parece besteira, gente, né? Então, você fala, mas a gente vai ensinar a criança a brincar de faz de conta. Brincar de faz de conta pode ser um super desafio para pessoas com TEA, tá? Por conta desse pensamento e dessa inflexibilidade cognitiva, essa dificuldade de abstração, né? Então, entender metáforas, né? Entender charges, né? Então, tudo isso que a escola fornece é muito importante, né? Tinha um cliente, né, teve alta, uma vez eu pedi para ele, me passa seu celular para a gente conversar nas férias, a gente estava, né, saindo de férias, e ele falou assim, mas se eu te der meu celular eu vou ficar sem, né? Tamanha era essa rigidez de pensamento, tá? Essa necessidade de, tipo, não entender o que eu estava falando de uma maneira simbólica ou metafórica ali, tá? E essas habilidades, elas são completamente desenvolvidas através de reforço comportamental positivo, que é o que a gente estava falando antes, né? Então, nós vamos ter alguns conceitos muito básicos e importantes dentro da análise do comportamento, que é o esquema de reforçamento, né? Vocês estão aqui porque vocês estão sendo reforçadas pelo que eu estou falando, pelo que vocês estão conversando, sendo o principal instrumento, né, reconhecido para ensino de comportamentos para essas crianças, tá? Então, o que a gente faz? Algumas estratégias que a gente usa, que vocês podem usar na escola. Avaliação de reforçadores, o que é isso? Eu sei do que a minha criança gosta, mas assim, eu sei de verdade do que a minha criança gosta, e aí se eu der para ela o boneco da Chiquinha, vou usar minha referência aqui antiga, tá, gente? E o boneco do Chaves, entre os dois, qual que a minha criança gosta mais? Por quanto tempo ela fica com esses objetos? Por quanto tempo ela manipula? E se ela gosta mais do Chaves, por que ela gosta mais do Chaves? É porque é o Chaves? Porque tem uma textura diferente, tem um formato diferente, porque dá para brincar de uma maneira diferente, né? Então, entender quais são os reforçadores dessas crianças, né? O que eu posso usar para reforçar? Então, olha, faz tal coisa, que daí depois você vai ter acesso a tal coisa. Ou então, vamos colocar uma economia de fichas, vamos colocar estrelinhas, vamos elencar quais são os comportamentos básicos que aquela criança tem que emitir, né? Como é que eu posso dar dica para minha criança executar?
né, as atividades, né? Como é que eu posso corrigir os erros dessas crianças, né, quando estão executando as atividades? Como é que eu posso dar suporte, porque a gente precisa dar suporte, às vezes a gente precisa dar ajuda física, a gente precisa pegar na mãozinha para ajudar a apontar, a gente precisa pegar na mãozinha para ajudar o movimento da escrita. Mas tão importante quanto ensinar, né, ter clareza de quais ajudas a gente vai dar, ter clareza também que a gente precisa retirar essas ajudas para não tornar a criança extremamente dependente da gente, tá? Então, eu preciso saber pôr ajuda e saber retirar a ajuda. Eu posso usar pistas visuais, posso usar rotina visual, posso ter um manejo de comportamento agressivo, então toda vez que essa criança bater a cabeça na parede por tal função, toda vez que essa criança se morder por tal função, toda vez que essa criança se arranhar por tal função, todas as pessoas na escola e família vão ter o mesmo manejo, né? Posso pensar em estratégias por desfraude, por uso do banheiro, né? São todas essas questões a gente trabalha dentro da análise do comportamento, tá? Lembrando sempre que é importante a gente avaliar individualmente, né? Ver se o meu aprendiz tem aquele pré-requisito, tá? E se ele tem aquele pré-requisito para comunicação visual, eu posso usar cartões para ajudar nessa comunicação. Eu posso perguntar para ele, o que você quer, o que você fez hoje? E dar 2 opções para ele, escola e natação. E ter esse cartão, ele pegar o da natação. Natação, entendi, muito bem, você foi para natação? E aí pergunta para mim agora. Então, eu posso fazer um jogo onde a gente se entrevista, porque essa reciprocidade verbal é importante também, né? A gente pode ajudar, através desses cartões, fazer com que a criança expresse suas necessidades, seus sentimentos, né? A gente pode usar de histórias sociais, tá? O que são histórias sociais? Como é que a gente explica para uma criança, para um adolescente com TEA, o que é menstruação? Como é que a gente explica o que é luto? Como é que a gente explica separação? Né? São situações da vida que englobam uma quantidade de informações abstratas e uma complexidade de habilidades, né, que as histórias sociais vão facilitar nesse sentido. Então, meus pais se separaram, o que é separação, o que é amor, por que um deixou de amar, né? O que é menstruação, eu vou morrer, o que acontece com as pessoas que morrem, né? A gente consegue usar essas histórias sociais, que são histórias que parecem histórias em quadrinhos, mas são mais diretas e simples, e que vão trazendo recursos para essas crianças e pessoas utilizarem, né? A gente pode trabalhar com jogos de associação, né? Então, usar jogos que incentivem a associação entre palavras e imagens, né? Entre imagens e objetos, né? Então, a gente sai da figura e vai para o objeto 3D, no pareamento 2D para 3D, né? Podemos trabalhar atividades musicais, né? Canções com movimentos, gestos, atividades musicais onde a gente consegue trabalhar imitação também são importantes, né? Jogos de quebra-cabeça, né? Então, não é porque uma criança com TEA tem dificuldade com abstração que a gente não vai trabalhar arte com ela, né? Então, atividades artísticas com modelos, né, são importantes, pinturas, desenhos, modelagem, né? Brincadeiras simbólicas, né? Então, brincar com o fantoche, né? Ou até brincar com potes. Olha, a gente só tem pote para brincar. O que a gente vai fazer com esses potes? Né? Não tem o bonequinho pronto, não tem a motinha pronto, né? Ou a gente vai brincar com os potes. O que a gente pode fazer? A criança não inicia. Então vamos fazer um castelo? Vamos pegar esses potes, fazer um castelo. E quem que mora no castelo? E aí trazendo essas provocações com muita ajuda e com muito modelo para a criança com TEA, tá? As rotinas estruturadas, que eu já falei um pouquinho para vocês aqui, né? Então é importante saber o que é antes, o que é depois, né? Isso ajuda muito a criança com TEA a criar previsibilidade, né? Atividades de estratégia e planejamento são importantes aí, né? Para as funções executivas, então, trabalhar com as crianças tarefas que elas possam executar de uma maneira independente, organizar os materiais, arrumar a própria mochila, seguir uma instrução de 2 passos, 3 passos, né? Então, pega a caneta para mim em cima da mesa, pega a caneta para mim em cima da mesa e coloca dentro do armário, né? Trazendo, né, os exercícios de controle inibitório, né? Jogos de simulação social, são todas atividades que a gente consegue trabalhar na escola, tá?
No geral, é importante que a gente lembre que cada criança é única, que vão ter dificuldades de tempo e permanência nas fases, tá? Mas o mais importante é que as estratégias vão ser diferentes, porque as crianças são diferentes. E é sempre necessário alinhar aquilo que eu quero enquanto professor, aquilo que a família deseja enquanto família e, principalmente, aquilo que o meu cliente, o meu aluno, o meu aprendiz quer. Porque eu preciso que meu aprendiz esteja motivado, engajado e feliz nas atividades. Tá? A gente não usa a aba para obrigar ninguém a fazer nada. Né? A gente vai sempre usar a aba para manter a pessoa, né, feliz, engajada e motivada na atividade que a gente está executando com ela ali. Tá? Porque independente de qualquer diagnóstico, nós temos que respeitar a humanidade e o livre-arbítrio de todo mundo. Certo? Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!